Diga pessoal, tudo bem? Grande abraço para você, abraço a todos. Pois é, você viu que na vinheta de abertura tá tudo verde, azul, amarelo, branco, as cores da seleção brasileira, as cores que lembram a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que pode ser a salvação do time do São Paulo. Eu vou explicar nesse vídeo por que pode ser a salvação. São Paulo que no complemento dessa sétima rodada, terminada a sétima rodada com todos os resultados, caiu para a quinta melhor campanha entre as 16 equipes. E não dá para dizer que é uma posição razoável, porque o Campeonato Paulista é nivelado por baixo, se a gente levar em consideração, né, o sarrafo do futebol brasileiro. O Campeonato Paulista, claro que tem equipes importantes, tem equipes que investem até no interior também, mas o São Paulo ter a quinta melhor campanha depois de 7 rodadas é muito pouco. O Palmeiras é o líder, no complemento dessa rodada venceu a Internacional de Limeira por 2-0 em casa, perdeu pênaltis a rodo, mas tem 17 pontos ganhos. O Corinthians era a segunda melhor campanha, perdeu para o São Bernardo no ABC, no estádio lá em São Bernardo do Campo, no 1º de maio, e aí o São Bernardo agora é o vice-líder na classificação geral. O Palmeiras tem 17, o São Bernardo tem 14, o Corinthians está ao lado do Red Bull Bragantino com 13 pontos na terceira colocação. Então, terceiro e quarto lugares, 13 pontos cada um, e o São Paulo, que perdeu para o próprio Red Bull Bragantino, agora aparece em quarto lugar com 11 pontos conquistados. O São Paulo é o líder do grupo B. O São Paulo tem 11 pontos, só que o Água Santa também tem 11. Passando um avião aqui pertinho. O São Paulo é o líder com 11 pontos, só que o Água Santa também tem 11 pontos. Depois de 7 rodadas, está bastante equilibrado o grupo B. O Mirassol tem 8 e o Guarani tem 7. O Guarani, que ganhou da Portuguesa na última rodada, ainda respira. Então, esse grupo está muito equilibrado e o São Paulo não pode marcar bobeira. Agora, vamos falar dessa ajuda que a CBF pode dar. Pode ser uma saída para o São Paulo, pode ser um alívio para os problemas do São Paulo. Para um problema em particular, o número de estrangeiros. Outro dia, a gente se perguntava, né? O Galopo, o Juliano Galopo, que é um dos estrangeiros, ele fez 2 gols contra a Portuguesa. É o artilheiro do time com 4 gols marcados até agora. E ele simplesmente não foi relacionado, nem ficou no banco de reservas no jogo contra o Corinthians, na derrota que teve lá, a quebra do tabu, e acabou que o Corinthians venceu o São Paulo, quebrou o tabu. Perder clássico sempre pesa. O São Paulo, aliás, não venceu o clássico na temporada 2023, empatou com o Palmeiras 0-0 e perdeu esse que eu estou dizendo contra o Corinthians, 2-1. E aí o Rogério Ceni estava dizendo o seguinte: mas eu não posso relacionar. Eu tenho 8 estrangeiros e o regulamento permite 5 estrangeiros. Talvez, segundo o Rogério, talvez para ele, muito claro para todos nós, tenha havido um erro de planejamento do time do São Paulo para ter esse número excessivo de estrangeiros. Onde é que entra a CBF nessa questão toda que eu estou dizendo desde o começo do vídeo? Esse alívio, essa salvação para o time do São Paulo e para o Rogério Ceni. Não é o Rogério sair e assumir a seleção brasileira, não é isso não. Chegou-se a cogitar em algum momento, Filho, Dorival, essa coisa toda. Mas a ajuda é de uma reunião que vai acontecer na terça ou na quarta-feira da semana que vem, provavelmente na quarta-feira, analisando a possibilidade de aumentar o número de estrangeiros. Hoje você só pode relacionar 5 por partida. O São Paulo tem 8, claro que tem vários jogadores contundidos, mas quando todos estiverem à disposição, foi o que aconteceu contra o Corinthians, a maioria estava à disposição e o Galopo teve que ficar de fora. E o Rogério deu lá as explicações dele. Então, a sugestão é aumentar o número de estrangeiros por partida, estrangeiros que podem ser relacionados, de 5 para 7. Os clubes é que vão definir. A maioria aprovando, esse aumento passa a valer já imediatamente para o Campeonato Brasileiro. Para o Paulistão, talvez não consiga mudar, mas pelo menos para o Campeonato Brasileiro seria um alívio e tanto para o São Paulo neste momento. Essa inspiração da CBF não é uma coisa inédita, não é de ouvir as entrevistas de treinadores aqui ou acolá. É uma inspiração no que aconteceu no final do ano passado no Equador. Lá aconteceu a aprovação. Aumentou-se o número de estrangeiros de 6 para 8 estrangeiros por partida. É exatamente o número que o São Paulo tem, seria o ideal, mas o que se discute na CBF é aumentar de 5 para 7, o que já aliviaria bem a situação do São Paulo. Lá no Equador, para falar
para falar do Equador. Foram 19 votos a favor desse aumento, 5 contra e 2 abstenções. O que significa dizer é que lá no Equador, para a temporada 2023, já está valendo esse número maior de jogadores estrangeiros. Passou-se de 6 para 8. Aqui o que se discute, o que vai se discutir e o que se vai colocar em votação para os clubes brasileiros é o aumento de 5 para 7 estrangeiros. O São Paulo hoje tem 3 argentinos, 2 equatorianos, 1 venezuelano, 1 colombiano e 1 uruguaio. É gente de fora, é quase São Pablo ao invés de São Paulo. Claro que tem jogadores que estão no departamento médico. Agora, fico imaginando se no futebol brasileiro a gente precisa ter num elenco como o do São Paulo, tantas vezes campeão, time brasileiro com mais títulos internacionais, você ter 3 zagueiros estrangeiros no grupo. O Ferrarese, que está machucado, venezuelano, você tem o Arboleda, que é do Equador, e tem o Alan Franco, que é da Argentina. O Alan Franco que fez aquele gol da salvação contra o Santo André, na penúltima rodada, que poderia ter deixado o São Paulo numa situação ainda mais crítica. Se tivesse empatado, já estaria pelo menos em segundo lugar no seu grupo, no grupo B. Hoje está empatado com o Mirassol, como eu disse agora, com o Água Santa, como eu disse agora há pouco. Pois é, além desses estrangeiros da zaga, o São Paulo tem o Mendes, que é equatoriano, tem também o Gabriel Neves, que é uruguaio, tem o Orejuela, que é colombiano, está lá no São Paulo ainda. Eu não sei se segue por muito tempo, talvez saia agora, já nos próximos meses. E aí tem lá na frente o Caleri, e eu falei lá na frente de propósito, o Caleri e também o Galopo que descobriu-se um atacante. Bom, a pergunta que fica, o São Paulo, você torcedor do São Paulo, aprovaria essa mudança de 5 para 7 estrangeiros? Você, torcedor do São Paulo, acha que houve erro de planejamento do tricolor paulista para ter tantos estrangeiros e não poder relacionar todos eles para um jogo e o custo não é baixo? Bom, de qualquer modo, o São Paulo entra em campo no próximo final de semana. Eu já disse aqui também que o São Paulo não venceu nenhum clássico ainda em 2023, claro que é clássico com os rivais aqui do estado, claro que é uma temporada que está só no início, apenas 7 jogos, mas pelo que o tricolor está jogando, tem que acender o sinal de alerta. O próximo compromisso do São Paulo é mais um clássico, depois de empatar com o Palmeiras, depois de cair aquele tabu que tinha no Morumbi contra o Corinthians, perdeu, o São Paulo tem um empate e uma derrota, vai receber o time do Santos, que também está numa situação complicada, está se reforçando, vieram alguns jogadores, não vou nem discutir a história de Lucas Lima e companhia, o Alisson está voltando lá para o time do Santos e o São Paulo, vários jogadores no departamento médico, pelo que disse o Ceni na última entrevista, na última partida, depois da última partida do time do São Paulo, há a possibilidade, lá ele falou lá em Bragança Paulista, há a possibilidade entre todos que estão no departamento médico, mais um avião passando aqui, essa rota é bastante movimentada, sexta-feira, Congonhas, sabe como é que é? Muita gente indo, muita gente vindo. Há a possibilidade da volta do Caleri para ser relacionado para essa partida. Será que o Galopo vai para o jogo? Galopo que fez um belo gol, mesmo com a derrota lá em Bragança Paulista, derrota de virada. A gente fica nessa expectativa, mas o centro da questão é a seguinte, na próxima semana a CBF vota ou vai colocar em votação, vai analisar para colocar em votação pelos clubes, pelos presidentes dos clubes, o aumento no número de estrangeiros de 5 para 7. Olha que situação vive o futebol brasileiro. Será que nas categorias de base não tem nada? Será que na periferia das grandes cidades não tem nada, não tem talento? Ou será o que está pesando é o fator empresário? Aquele acordo traz o jogador, uma grana poupuda, todo mundo ganha um pouquinho e aí o futebol brasileiro vai ficando mais pobre. Se a gente chegar nessa condição de ter que aumentar o número de estrangeiros para 7 num elenco de 20, olha, a situação tá difícil. Para ganhar uma Copa do Mundo, será que eu vou conseguir ver o Brasil ser campeão de novo? Gente, eu fico por aqui, eu gostaria do seu palpite, seu comentário, sua opinião sobre esse tema central. Será que a CBF pode ser a salvação para o time do São Paulo? Chamar o Rogério Ceni para ser treinador da seleção? O que você acha? Ou aumentar o número de estrangeiros de 5 para 7?
que houve erro de planejamento do São Paulo, não tenha dúvida. Vamos lá, o São Paulo joga nesse final de semana, já disse aqui. Domingo vai ser às 7 da noite contra o Santos no estádio do Morumbi. Não pode tropicar. Se tropicar, o caldo engrossa. Beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau.